Na Escola do Amor de hoje, o que o ping-pong tem a ver com BR? O que foi isso, Cíntia? Se você for jogar esse assunto dessa forma, você vai ter problema. E ainda, até que ponto a agressividade, a falta de controle e o desespero podem contagiar um casal e quase acabar com a família? Tinha gritos, eles quebravam as coisas dentro de casa. Eu chegava em alguns momentos a ter raiva dele. Não machuca minha mãe! Fala isso aqui! Fala! Ele falou que se eu não me calasse, que ele ia matar as meninas. Olha aqui o que eu vou fazer. Agora... Não, para! Cala sua boca! Hoje a Escola do Amor começa com uma aulinha de um dos meus jogos favoritos, o ping-pong. Ping-pong. E quem vai ter a alegria de misturar trabalho com prazer é o casal Cucato e Cíntia, que não querem saber de trabalhar, só de jogar. Brincadeira, Cucato e Cíntia, vamos ver aí quais as lições que o ping-pong pode trazer para os relacionamentos. Olá, alunos! Hoje nós estamos aqui num centro de treinamento para tênis de mesa, popularmente conhecido como ping-pong. Alguém vai perguntar, o que isso tem a ver com a vida amorosa? Nós vamos mostrar que tem muito a ver, né, Cíntia? Principalmente nas famosas DRs. É verdade. E o fato é que muitos casais não sabem ter uma boa DR, né? Então, muitos fogem, né? Outros ficam mudos. Enfim, fazem de tudo para que isso não aconteça, né? E aqui a gente vai mostrar como ter uma boa DR usando o ping-pong, né? Eu não sei jogar muito bem. A Cíntia sabe jogar? Também não sabe jogar muito bem. Por isso a gente vai ter a ajudinha aqui do professor Yamada. Muito obrigado por receber a gente. Tudo bom? Tudo bem? E a gente vai se posicionar aqui primeiro, mas eu queria saber de você, qual que é a primeira regra para se jogar bem o tênis de mesa? Primeira importância é de segurar bem a raquete. Tem que ser uma forma não agressiva, bastante suave para poder ter facilidade nos golpes. Então tem que ter segurança, mas tem que ser suave. Não pode segurar muito forte. Isso tem a ver um pouco com relacionamento, porque tem gente que acha que precisa ser agressivo na hora da discussão, na hora da briga. Já vai com toda a força, né, na hora da discussão, já vai preparado, já vai armada, né, para saber, não, quem vai ganhar. Né? E a verdade é que a pessoa tem que ir com segurança, né, e fazer essa DR ser mais tranquila, mais suave. Quanto mais suave, melhor, pelo que eu entendi também no tênis de mesa. Exatamente. E a segunda regra? A segunda regra é posicionamento correto para poder devolver as bolas com facilidade. Então, vamos colocar as duas regras em prática. A gente vai para aquele lado de lá e eu vou aqui. E agora a gente vai colocar o assunto na mesa. O professor Marcos vai dar uma ajudinha aqui, porque a gente não é profissional, pelo contrário, para você entender como que funciona a DR. Então, vamos dar um nome a esse assunto, Cíntia. Podia ser o quê? Contas a pagar. O melhor assunto, né? Contas a pagar. Então, normalmente quem coloca esse assunto na mesa são as mulheres, né? Então vai. A gente está com muita dificuldade em pagar as contas, escola, não sabe o que fazer. E agora? A gente não tem dinheiro. O que foi isso, Cíntia? Se você for jogar esse assunto dessa forma, você vai ter problema. Porque se ela vem com a bola muito rápida, é natural que alguns homens tentam responder na mesma altura, né? Não é assim que se resolve o problema. Tem casais, Cíntia, que até, entre aspas, o marido ou a esposa pode até ganhar a briga, mas isso vai prejudicar o relacionamento. Então, a melhor maneira, ela veio com um problema de contas, eu vou dizer, eu tô me esforçando. A gente pode tratar do que agora? Filhos, né? Pode ser, filhos. Filhos é sempre bom. E a gente sempre percebe uma agressividade quando se trata de filhos. Vamos devagar. Você anima muito seu filho. Você que tira a minha autoridade da criança... Você trata ele assim porque sua mãe te tratou assim. Para! Também não quero mais jogar. Esse é o problema. A gente teve isso um pouquinho no começo do casamento, né? É verdade. Jogava bola, aí tinha uma hora que não sabia mais o que fazer.
você é assim mesmo, ou eu sou assim mesmo. E aí você trata o parceiro com silêncio, né? Não vou mais jogar. Tá errado. Você tem um problema na mesa que tem que ser resolvido. E não vai ser resolvido se você ficar em silêncio, né? Não se resolve o problema e aí por isso que muitos fogem da DR, porque toda vez que vai sentar para ter esse diálogo, para resolver a situação, não tem solução, não se resolve. Então, para que jogar? Agora, o professor estava falando para a gente sobre um treinamento chamado... Multibolas. Multibolas. Como é que funciona? Um treinamento de uma sequência rápida de bolas para deixar o adversário meio perdido. Seria essas bolas? Ali, ó. Cintia Helena. Ai. Que isso é bom tratar na relação também, porque às vezes o casal, ou o marido, ou a esposa, quer tratar de um assunto, tem um assunto para ser tratado, mas naquele momento ele começa a lembrar que tem outros assuntos também para serem resolvidos. Vamos ver o que acontece quando vários assuntos são postos na mesa. Quer você lançar os problemas? Eu tô nervosa. Quer que eu lance? Pode lançar? Pode lançar. É mais ou menos assim, ó. Tá difícil. Um atrás do outro. Vai dando. Quer dizer, tem uma hora que... Mas tem que resolver todos os problemas. Estão me incomodando esses problemas. Ai, meu Deus, tem que fazer mais. Vou começar a pegar todas as bolinhas. Não tem como resolver. Ai, chega, desisto. Agora, quando a gente pega um problema para resolver, pode até outros ali na mesa, mas a gente está resolvendo um de cada vez, dando atenção a esse devido problema até que se resolva, até que você encontre a solução do problema. Aí você pode sim pegar outro problema. Então eu acredito, Cíntia, que eu tô cansado. Vamos dar uma respirada. Mas eu gostei. Também. Fazia tempo que eu não jogava. Muito tempo. E tem muitos casais que faz tempo que não tem uma DR também. É verdade, fica escondendo o problema e não resolve o problema. Queria agradecer ao professor, muito obrigado pelas dicas, pelo espaço, obrigado mesmo. Agora, Cíntia, a gente queria deixar claro para todos os casais, os novos de casado, os que já têm bastante tempo casado, ou você que está em uma relação, vocês têm que aprender a brigar. Tem que aprender a colocar os assuntos na mesa, a não catucar a ferida do outro, e sim ver o que tem que ser feito para resolver o problema. Não é quem está errado, é o que está errado. Porque uma coisa é certa, sempre vai haver problemas, sempre vai haver situações onde essas situações precisam ser resolvidas. Então, sentem, conversem, coloquem em prática isso que a gente ensinou para vocês, né? Usando aqui o ping-pong de uma forma assim divertida, mas que não deixa de ser uma lição para vocês. E se você tiver uma ideia, uma sugestão para nos dar, a gente veio hoje aqui nesse centro de treinamento para tênis de mesa, mas a gente tem disposição para ir para qualquer lugar, né, Cíntia? Exatamente. Se você tiver uma ideia, quiser dar uma sugestão, um desafio para a gente, pode mandar aqui para o Escola do Amor e eu tenho certeza que as dicas serão enriquecedoras. Exatamente. A gente está aqui pronto para mostrar toda e qualquer solução. Toda e qualquer solução. Nós temos uma sugestão, na verdade, com o Cato e Cíntia. Acho que vocês deveriam mandar a gente para pular de asa delta lá da Pedra da Gávea, no Rio. Não, eu acho que seria eles. A minha dica seria vocês soltarem de paraquedas e na caída vocês darem as lições do amor inteligente. O que vocês acham? Mas só tem alguns segundos, tem que ser bem resumido. Obrigado, Cíntia, Cato. Essas questões aí da DR, nessa lição aí de discutir a relação, como o ping-pong, né? Muitas vezes o casal não sabe fazer, mas por quê? Que às vezes falta a habilidade para entender, para ouvir, para administrar as emoções quando o parceiro faz uma acusação, a pessoa logo quer se defender. Então, ela fica naquela questão de ping-pong e eles não chegam a lugar nenhum por falta de habilidade na conversa. Só que habilidade você pode até aprender, né? O problema, Renata, é quando as pessoas, elas aprendem
Elas têm habilidade, elas aprenderam como jogar o ping-pong, né? Como falar com uma pessoa. Olha, você primeiro faz isso. Como a gente fala no Casamento Blindado, no livro, né, que a gente fala aqui na Escola do Amor, sempre estamos ensinando muitas lições que você recebe aqui. Só que na hora da prática, muitas pessoas não conseguem praticar. Parece que não adianta saber, né? Elas não conseguem fazer. E aí fazer significa você primeiramente se livrar de coisas que contaminaram a sua mente. Sabe, todos nós, infelizmente, crescemos em ambientes que contaminam o nosso entendimento com respeito ao amor, com respeito à relação. Isso vai passando de geração em geração, na sua família, ou até pelo ambiente que você frequenta. E se você gostaria de ver um exemplo de como isso é capaz, ou que uma contaminação é capaz de fazer, olha o que aconteceu em Goiânia há 31 anos atrás. Um descaso terrível, que causou um mal irreversível a dezenas de pessoas e até mortes. Quando os olhos se encantam e não percebem o perigo que está por trás de tanta sedução. Foi assim o acidente radioativo que aconteceu em Goiânia em 1987, o desastre do Césio 137. Ocorreu após 2 catadores de lixo entrarem em contato com uma porção de cloreto de césio. O componente químico ficava dentro de um aparelho de tratamento de câncer, que estava em uma clínica abandonada na capital de Goiás. Eles a levaram para casa, desmontaram e 2 dias depois começaram a sentir os primeiros sintomas da intoxicação radioativa: náuseas, vômitos, tontura e diarreia. Sem imaginar que o brilho da morte, como ficou conhecida a substância, era o responsável pelo mal-estar, eles venderam a máquina para o dono de um ferro velho, que pediu aos funcionários que desmontassem o aparelho para retirar as peças mais valiosas. Foi então que aconteceu o primeiro contato direto com o césio, que deixou o homem completamente fascinado pelo brilho verde azulado. Orgulhoso, levou a substância para casa e chamou muitas pessoas para ver. E todos, dias depois, tiveram os mesmos sintomas de indisposição, mas ninguém suspeitava da causa. Um deles levou um pouco do pó para casa e, durante o jantar, mostrou para os filhos. Sem perceber, a filha dele, de 7 anos, comeu um pedaço de pão contaminado com césio. A menina, Leide das Neves Ferreira, foi a primeira vítima fatal. Ela faleceu 1 mês após o contato. 2 semanas depois, a esposa do dono do ferro velho percebeu que todas as pessoas expostas ao pó brilhante ficavam doentes. Intrigada, levou a cápsula para a vigilância sanitária, que imediatamente identificou a substância radioativa. A mulher que ajudou a desvendar o mistério foi a segunda a morrer. 16 dias depois, já eram 4 os mortos, número que se tornou oficial. Porém, de acordo com a Associação de Vítimas do Césio, o número é bem maior e chega a 80. Ele pegou somente o papel e passou pelo meu pescoço. E aí foi quando abriu lesão no pescoço, caiu pelo seio. Considerado o maior desastre radiológico da história, hoje, 31 anos depois da tragédia, quase 1.000 pessoas ainda são monitoradas. Destes, 87 inspiram mais cuidados, pois são aqueles que tiveram contato direto com o composto e foram gravemente contaminados, e também por seus filhos. E o pior é que a contaminação não vem só de forma química. Antes fosse, né, Renato? Olha só o que uma contaminação emocional pode levar as pessoas a fazer. Veja só. Um dos ditadores mais cruéis de todos os tempos, Adolf Hitler impôs uma grande onda de violência contra os judeus na Europa e foi responsável pela exterminação de pelo menos 6 milhões deles nos campos de concentração na Alemanha. Existem diversas especulações a respeito dos motivos que levaram Hitler a tais atrocidades, que vão desde problemas familiares envolvendo judeus até questões de orientação sexual. Mas o fato é que ele arrastou multidões na obsessão de acabar com todos os judeus e criar uma raça pura. Uma das biografias escritas sobre o tirano conta que o jovem Hitler foi assistir a uma ópera do compositor alemão Richard Wagner, que o levou a uma espécie de transe. Ele saiu de lá falando com voz estranha sobre a grande missão que teria de conduzir o povo à liberdade, tal qual o protagonista do espetáculo musical.
Um de seus primeiros admiradores, Kurt Ludwig, descreveu em um relato que era como se ele estivesse perdido a capacidade crítica e estivesse preso em um feitiço hipnótico quando ouvia os discursos inflamados do líder político. Qual era o conteúdo desses discursos eletrizantes? Aparentemente, nada de novo. O desfecho da Primeira Guerra Mundial causou desespero à Alemanha. O povo estava sofrido, em recessão e humilhado. Hitler prometia um futuro grandioso para o país, com recuperação econômica, o fim do marxismo e o extermínio dos judeus, responsabilizados por ele pela derrota. O mal se instalou no país e Führer, como era chamado, conseguiu uma legião de seguidores que executavam as maiores atrocidades já descritas durante uma guerra. Nos campos de concentração, judeus foram mortos por asfixia por gás venenoso ou fuzilamento e outros milhares morreram devido às atrocidades cometidas nesses campos por fome, maus tratos, espancamento, frio, experiências científicas conduzidas por médicos alemães e outras doenças. Você vê aí o que é capaz, o que as pessoas são capazes de fazer quando elas são contaminadas pelos pensamentos, por ideias, né? Pensamentos, ideias erradas, ideias nocivas e também quando elas são contaminadas por sentimentos, são levadas à emoção, à histeria, a fazer coisas principalmente movidas pelo que elas sentem. Então, são capazes de fazer coisas que destroem outras e também elas mesmas. E o que dizer também da contaminação pela internet, né? Que tem crianças aí se viciando em pornografia. Crianças. Quer dizer, você tem ali, né, nesse mundo, né, chamado internet, tem coisas boas, mas o que mais tem é coisa ruim. E as crianças estão tendo acesso a isso. Isso também seria um tipo de contaminação. É preocupante quantos filhos hoje ganham de presente um celular com acesso à internet. Tem também a contaminação que vem pela música, né? Tem uma contaminação que, através das letras e até do ritmo musical, pode levar o jovem a comportamentos autodestrutivos, como até o suicídio. Mulheres que se desvalorizam, dançam aquela música com uma letra que a chama de cachorra, né? Isso aí é uma contaminação. Você dançar com uma letra te chamando de todos os nomes degradantes. Isso é contaminação. Quer dizer, se a gente for citar aqui todos os tipos de contaminações que a sociedade impõe sobre as pessoas, a gente vai ficar até amanhã. Mas como não dá para mudar o que as pessoas fazem, essas contaminações, esses venenos, essas poluições mentais e emocionais que vivem vomitando por aí, a gente tem que aprender a controlar isso dentro de nós. Ou seja, colocar filtros, colocar bloqueios e encontrar maneiras de nos limpar dessa poluição, dessa contaminação que muitas vezes já se instalou dentro de nós. Principalmente dentro de casa, né? Que, aliás, é o pior tipo de contaminação. Quando você vê nos seus pais o pior exemplo possível e você acaba reproduzindo isso lá na frente, né? Na sua família. Como é o caso desse casal, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, né? Você vê isso, o caso deles é o comum hoje em dia. As pessoas estão reproduzindo o que elas viram, ou seja, a contaminação que elas tiveram em casa quando criança. E será que é possível, depois de ter uma mente tão contaminada, ter sido influenciado tão negativamente por maus exemplos, reverter esse tipo de contaminação, purificar, expulsar esses pensamentos podres, ruins da sua mente e mudar o seu comportamento e o seu relacionamento? É isso que a gente vai descobrir depois do intervalo. Não saia daí. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com.
O que é a Caminhada do Amor? A Caminhada do Amor tem como objetivo que o casal tenha um tempo com qualidade para conversar sem nenhuma interferência externa. Para os novos casais, separar aquele tempo que possam realmente compreender melhor um do outro. E tem ainda os solteiros que desejam se conhecer para no futuro próximo dar início a um relacionamento amoroso. Como funciona a Caminhada do Amor? Existe o dia oficial da Caminhada do Amor. Neste ano, está marcado para o dia 13 de outubro, às 10 horas da manhã, no Parque do Ibirapuera. Garanta também a sua camiseta oficial e o seu kit pelo site caminhadadoamor.com. Caminhada do Amor, dia 13 de outubro às 10 horas da manhã, no Parque do Ibirapuera. Mais informações ou para saber o local da caminhada no seu estado, acesse terapiadoamor.tv ou ligue 11 3573 3535. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta, estamos falando sobre contaminação. Contaminação mental dos pensamentos e contaminação emocional dos sentimentos. Como que esta contaminação pode acabar com o seu casamento ou com um futuro relacionamento. E preste atenção porque a Escola do Amor alerta. A maioria de nós foi contaminado desde o berço pelos nossos pais. E para exemplificar isso, você vai conhecer hoje a história deste casal que quase entrou para a lista dos homicídios passionais do nosso país. Vamos saber agora como tudo começou, conhecendo um pouco mais da vida deles. O relacionamento dos meus pais era meio conturbado, né? Meu pai bebia um pouco, né? E brigava bastante também com a minha mãe, né? Muitas vezes eu vi ele agredindo ela. Uma dessas vezes eu vi, ela estava no sofá, deitada no sofá, e ele em cima dela, agredindo ela. Eu era pequeno, né? Mas eu achava que aquilo não era certo, né? Porque ela era minha mãe, então eu tinha com a minha mãe. Muitas das vezes, algumas vezes também, eu ia para cima dele tentar tirar ele de cima dela, né? Para parar com as agressões, né? Então eu não gostava, uma situação que a gente não gostava, como criança, né? Como filho, a gente não gostava disso, né? Ver os pais se agredindo. Eu tinha mais ou menos, acho que na época, uns 8 anos de idade, eu creio mais ou menos, não lembro muito bem. E eu cheguei da escola e quando fui para entrar em casa, não tinha viaturas de polícia lá, tal, eu não entendi. E me levaram para casa dos meus avós, né? E aí eu fiquei sabendo que meu pai tinha se matado, né? Um tiro na cabeça. Não me falaram no momento, mas depois eu vim saber que era por problema, tanto casamento, um problema financeiro, né? Juntou todas essas situações e ele acabou cometendo isso, que achou que era a saída mais fácil, né? Tanto é que depois, eu morei um tempo com a minha mãe e depois fui morar com meus avós, né? Porque um bom tempo depois, né? Anos depois, ela se envolveu com outro relacionamento e eu não aceitava. Acho que foi aquela coisa, por achar que a pessoa ia tomar o lugar do meu pai, né? Então, eu não tinha na cabeça isso. Fui pensando assim, eu não tinha muito horário para entrar em casa, brincava assim, muito na rua, né? Tinha aquela coisa que a gente via muito televisão, essas coisas, né? E os amigos namorando, então tinha alguns relacionamentos, algumas paqueras, vamos dizer assim, né? Meus pais brigavam muito, né? Comigo, com os meus irmãos, eles eram sempre muito carinhosos, mas entre eles brigavam muito. Eles não chegavam a se bater, mas uma vez ele tentou agredi-la com um garfo quando ele ficou muito nervoso. Eu não era muito de sair, os meus pais, eles eram bem super protetores, né? E eu, a filha caçula, então eles não deixavam muito eu sair. E eu tinha amizade de colega só. E eu tive um namorado, coisas assim, de infância, né? Namoro de escola, vamos dizer assim. Mas durou muito pouco tempo, durou um mês. Eu conheci a minha esposa, foi no hospital. Meu irmão sofreu um acidente e eu recebi essa ligação e fui até o hospital.
E quando eu cheguei lá, ela estava lá. Meu irmão estava deitado, né, na cama e ela estava fazendo carinho no rosto dele. Eu estudava com o irmão dele, na mesma escola, né, na mesma sala. E o irmão dele foi internado. E aí eu fui visitá-lo. E eu achei aquilo bonito, né? O carinho que ela estava tendo com ele e tudo mais, né? No dia ali a gente só se cumprimentou e não falou mais nada. Daí pra frente nós começamos a ter uma amizade maior, né? Comecei a frequentar a casa dela e tudo mais. E aí foi que nós começamos a nos relacionar. O meu pai não gostava muito de namoro, apesar dele ele ter aceitado, né? Ele não gostava assim, que as filhas namorassem por muito tempo. Se é pra namorar sério. No trabalho, ele foi transferido de cidade. E para não ficar longe do namorado, decidiram se casar. A Patrícia tinha 17 e ele 21 anos de idade. No começo, foi tudo bem. Só que quando eles mudaram para essa casa, problemas que eles nunca imaginavam que passariam começaram aqui. Durante o nosso casamento, no começo foi tudo bem. Mas depois a gente começou, por qualquer motivo, a gente brigava. E aí começaram os problemas financeiros, porque nós tivemos 2 meninas, né, 3 crianças, né? Então foram sequenciais. E a gente tinha que trabalhar. Então passou épocas que a minha esposa estava desempregada e eu sustentava só a casa, então o dinheiro não dava. A gente começou a discutir depois de uns 3, 4 anos de casado, quando a mãe dele foi morar na nossa casa. Foi morar a mãe dele e o irmão dele. A mãe dele era uma pessoa difícil e a gente começou a brigar a partir daquele ponto. E aí, tudo bem por aqui? Tudo. A bebê tá boa hoje, dormiu fácil. Ah, teu jantar tá no forno. Como assim no forno? Quer dizer que eu vou ter que jantar sozinha? Isso? Por que você não me esperou? Ué, fala com a sua mãe. Com a minha mãe? Sua mãe quis comer cedo, aí eu pus a mesa pra ela e pro seu irmão. Ela falou que você não tem horário pra chegar, como sempre. E eu estava com fome. Ah, você estava com fome? Então você é casada comigo, não é casada com eles. Que história é essa de não esperar o marido pra jantar? Agora eu vou ter que comer sozinho, é isso? A culpa é da sua família. Não fui eu que coloquei mãe, irmão dentro de casa. Foi você. Você queria o quê? Que eu deixasse eles sozinhos na rua? Então você é um idiota mesmo, né? É um idiota. Que história é essa de falar que não tem hora pra chegar? Tô trabalhando de dia pra conseguir comida pra você. Isso, E você quer o quê? Que eu fique aqui plantada te esperando? Pois você está na rua, sei lá com quem. Para de falar. Eu não sou um vagabundo que nem você que deixa a bebezinha sozinha e fica vendo televisão o dia inteiro. Não esperar o marido pra jantar. Eu não acredito que você falou isso. Não acredito. Vagabunda, vagabunda, essas asinhas. Vagabunda, vazia. Cala a boca, me enche o saco. Os problemas maiores surgiram mesmo quando eu entrei na Polícia Militar, né? Que é a profissão que passava mais de estresse também devido ao trabalho, né? Em determinadas situações eu ficava nervoso e uma vez eu peguei uma arma e comecei a dar tiro dentro de casa, né? Dei tiro dentro de casa e tudo mais. As minhas filhas tinham medo, né? Porque elas eram pequenas, né? Então, é uma situação que a criança não quer ver, né? Eles brigavam com muita frequência, tinham muitas ofensas, eles não chegavam a se agredir. Mas nós crescemos presenciando as inúmeras brigas que eles tinham. Nós éramos pequenos, então a gente chorava, a gente tentava apartar as brigas ou acalmá-los, mas na maioria das vezes não adiantava. Em uma das brigas, eu lembro que as minhas filhas eram pequenas e elas estavam dormindo, né? E ele chegou do serviço e a gente começou a discutir. Segundo, pelo amor de Deus. Não tá? Porque o seu turno já terminou faz bastante claro que eu não tava tempo. Você acha mesmo que eu tava com outra? Você acha que eu tenho tempo pra isso? Sim. Eu tenho que fazer um bico atrás do outro pra conseguir comida aqui pra essa casa, sabia? E eu fico aqui plantada te esperando sem a menor consideração. E se você não fala, porque aí tem coisa. Lógico que tem coisa. Sabe que tem? Você não arruma emprego, fica o dia inteiro sem fazer nada. Sabe o que você é? Você é uma vadia. Eu tenho que ralar o dia inteiro pra conseguir comida. Eu arrumo a casa, eu cuido das crianças, eu faço comida com tudo que sobra. Tudo isso. Eu tô procurando Você é uma vazia, uma vagabunda, é isso? Vagabunda, Cala a boca, você acha que eu tenho tempo de conseguir sair com essa mulher? Eu tenho que pagar conta o tempo inteiro? Eu não quero saber de você. Me deixe em paz. E aí eu lembro que ele apontou a arma para as meninas dormindo e falou: Ele falava que ia acabar com a família, ele falava que ia matar todos nós. Você vai ver o louco! Olha só que fácil, quer ver? Cala essa boca! Não se mete, sai daqui! Aqui, ó que rápido! Eu mato as duas e pronto! Acabou, viu? É só apertar o gatilho e pronto! Hoje, olhando para essa cama, deve vir tudo à sua memória.
Como você se sente lembrando daquele dia? Eu não gosto de lembrar, né? Porque é triste, são situações tristes, né? Por isso que até a casa não era dessa forma, né? Nós mudamos muita coisa, né? Para também não relembrar, não remeter ao passado, né? Apesar que hoje serve de ensinamento pra gente, né? Tudo que se passou pra gente não cometer novamente, né? Eu nunca cheguei a fazer aquilo que eu ameaçava fazer, né? Mas era terror dentro de casa. E, vamos supor assim, eu via aqueles pensamentos que a única saída pra mim era acabar com a minha vida, acabar com a família para poder resolver o problema. Uma pessoa nervosa, alterada, né? Ele explosivo. Isso a gente não se batia muito nas ideias por causa desse motivo também, né? Era amigo de profissão, mas difícil de lidar. Ele era muito nervoso. Ele não era agressivo assim do nada. Se a gente brigasse, ele ficava assim. Se a gente não brigasse, se eu fizesse tudo o que ele queria e ele... aí ele não era agressivo. Muitas vezes eu me sentia culpada por aquela situação acontecer, porque eu pensava assim, eu que irritei ele. Se eu não irritasse ele, ele não faria isso. Eu agredi fisicamente, não agredi. Numa das brigas eu lembro que eu botei a mão no rosto dela, né, e a empurrei. Mas aí eu também prometi para ela que nunca mais tocaria nela. Mas não foi por esse motivo mesmo que as brigas deixaram de existir, né? As brigas continuavam, as agressões verbais continuavam, quebrava as coisas de casa, as meninas viam isso tudo, né? Eu lembro que, assim, quando ele ficava nervoso e a gente brigava, né, ele começava a jogar coisas e quebrar. E aí, vai demorar esse almoço? Calma, eu tô picando as coisas aqui pra fazer uma sopa. Tenha paciência, sopa. Não, eu tô cheio de fome, você falou que vai fazer uma sopa. Ué, eu tive que pegar tudo que sobrou, mas porque o sopa dinheiro não vai dá matar pra minha nada. fome, eu tô com fome, né? Ué, o que você quer que eu faça? Você faça alguma coisa decente. Olha aqui, eu não tenho culpa, eu faço das tripas coração pra poder fazer tudo aqui dentro dessa casa. Você E não o dinheiro que você me deu não deu pra nada. Ah, você tá falando mal do meu dinheiro, é isso? Sim, não deu. Você tá gastando demais, hein? É isso. Você tem que pensar um pouco mais antes de ficar gastando com besteira. Besteira? Besteira? Eu faço das tripas coração pra manter essa casa. E você devia me agradecer. Te agradecer? E tem mais, o dinheiro não é só pra comprar comida não, meu filho. Sabe pra que serve também? Pra comprar material pras crianças. O meu dinheiro, pra né? comprar remédio pra O meu dinheiro. É óbvio. Agradecer o quê? Você tem que pensar um pouco no que você tá falando. Agradecer o quê? Você deve estar brincando comigo, né? Uma sem vergonha que não faz nada. Você é uma vadia. É isso mesmo. Você sabe que eu tenho depressão e que eu não posso ficar sem o remédio, senão eu não consigo nem levantar. Vítima, E eu não tenho culpa que o senhor ganha pouco. Ah, você tá achando que eu ganho pouco? Ganha pouco, Ei, fala de novo isso. Ganha pouco. Ah, você acha que eu ganho pouco? Só que tudo que tá aqui eu comprei com o meu dinheiro, com o meu Não salário. faz mais que obrigação, Sérgio. Não faz mais que obrigação. Tá vendo isso? Não quero mais saber disso. Não quero mais saber disso. Ah, é? Não quero mais saber disso. De nada. É pra enlouquecer. É pra enlouquecer. Então vamos enlouquecer. Vamos enlouquecer. Tá Vamos enlouquecer. É isso. Agora por que isso? Por que o quê? Você é louco. Eu sou louco, Por sim. que isso? Hein? É isso que você quer? Por que isso, meu Deus do céu? Eu não aguento mais. Chega! Tá tudo errado comigo! Tá tudo errado com você! Tá tudo errado com essa casa! Tudo errado com a nossa família! Não aguento mais. Pra mim acabou, não aguento mais. Quando você jogava coisa e você também, era uma maneira de, tipo, não vou bater nela, então... Acho que sim, extravasar a raiva, né? Pra não agredi-la. Acho que na minha saída, o meu escape era isso. Era quebrar as coisas, era dar tiro dentro de casa. Eu amava minha esposa, amava minhas filhas e não queria fazer isso. Então, eu não sei qual o motivo que levava a gente ter essas discussões e eu tomar essas atitudes, né? Então, eu muitas vezes parava pensando se não seria melhor, né? Eu sair e deixar elas viver a vida delas, né? Para que isso não acontecesse mais. Essa situação não chegava a nos atingir diretamente. Nós ficávamos chateadas com a situação, mas não atingia a nossa relação de pai e filho. Fisionomia de uma pessoa revoltada, de uma pessoa brava, né? Que, às vezes, por um motivo banal, não tem motivo, um assunto bobo, eles discutiam e aí ele começava a ficar revoltado e ter toda aquela atitude errada. Foram 23 anos passando por essa situação. A minha família que me criou, eles não sabiam das coisas que eu passava. Alguma coisa, pouca coisa assim, eu falava que a gente brigava. Mas ninguém sabia que tinha tiro dentro de casa, ninguém sabia que ele apontava a arma para a cabeça das meninas. Teve uma briga, né? Umas brigas que nós começamos a discutir novamente, eu e minha esposa, e do nada,
E aquele dia, não sei, o pensamento que me passou era que, como eu falei, né? E pondo um fim naquela situação seria só com a minha morte e acabar com toda a família. E eu peguei, né, a minha arma, destravei a arma, botei na cabeça da minha esposa e falei que ia acabar com a vida dela. Minhas filhas estavam juntas. Então, vamos recapitular aí. O que aconteceu com o Sérgio quando ele era criança? O que ele via? Ele via o pai agredir a mãe. Então, o que ele aprendeu? Ele aprendeu, na hora da raiva, ser agressivo. Ele foi contaminado, ou seja, aquela agressividade, aquela maneira de expressar a raiva que ele via no pai dele, foi transferida para ele. Foi a única coisa que ele aprendeu. Ele não sabia, então, conversar, resolver um problema e, por isso, ele foi vítima desta transferência de bagagem emocional que ele via do pai. Quando ele se casou, mesmo já adulto, mesmo tendo odiado aquilo que ele viu quando criança, o que ele fez? Ele repetiu os mesmos erros com a esposa, a ponto de chegar a apontar uma arma e dizer: vou matar você, vou matar as crianças, etc, etc. Quer dizer, a pessoa, ela, mesmo sabendo que aquilo é errado, mesmo não gostando daquilo, ela não consegue não fazer isso. E já a Patrícia também viu muitas brigas em casa, né, Renato? Então, ela não sabia lidar com alguma coisa que estava errada. Ela brigava também. Então, quer dizer, ela brigava e ele, então, na briga, ficava agressivo. Porque ela disse que ele não era agressivo normalmente. Quer dizer, você vê que o Sérgio, ele não bebia, né? Ele não andava com mais amizades, ele não tinha comportamentos contrários a um homem casado, fiel à esposa. Quer dizer, o único problema desse casal eram as brigas. E era justamente o que a Patrícia sabia fazer, porque ela viu na infância, ou seja, ela também foi contaminada pelas brigas dos pais. E ela falou, eu lembro que no início da entrevista ela falou assim: meus pais tratavam bem a gente, eles não brigavam com a gente, mas eles brigavam muito. Quer dizer, você que é mãe, você que é pai, você pensa assim: o meu filho não, você não briga com ele, mas você briga com o seu marido, sua esposa. Seu filho está sendo contaminado ali. E tem gente que pensa que o resultado do que isso causa é apenas coincidência, mas não é coincidência. Como nós vamos continuar vendo a história do Sérgio e da Patrícia. Vamos à próxima parte. Aquele dia, não sei, o pensamento que me passou era que, como eu falei, né? E pondo um fim naquela situação seria só com a minha morte e acabar com toda a família. Eu não aguento! Não, de novo, não. Eu não aguento mais, você só chega em casa chutando tudo. Mas você só reclama o tempo inteiro. Você acha que eu tô com louca? Vem reclamar de dinheiro. Eu não aguento mais ouvir tua voz. Você fica me atazanando o tempo inteiro. Para, pô! Aqui dentro tem 4 mulheres e você não respeita nenhuma. Você acha que eu não respeito ninguém? Não respeita suas filhas, não respeita Você me respeita. Você nunca me respeita. Você me respeita? Por acaso? Fala isso de novo. Eu não me casei pra isso. Fala de novo. Respeita, abaixa isso. Não machuca minha mãe. Fala isso aqui de novo. Fala que eu não te respeito. Abaixa essa Vai no seu quarto. Abaixa Vai no seu quarto. Drelly. Filha, me desculpa, filha. Drelly. Eu cheguei a ter medo do meu pai quando eu presenciei que ele ia tentar matar minha mãe, né? Foi aí que eu tentei interferir, mas também aconteceu uma briga mais séria. Eu não queria fazer aquilo, eu amava minhas filhas. E elas viram aquilo, toda situação. No momento da briga, a minha filha mais velha, a Adriele, ela veio na minha frente e falou: pai, não faz isso. E eu agredi ela com a coronha da arma, né? E minhas filhas, eu lembro que elas saíram, correndo pra rua. A Adriele saiu correndo também, eu deixei a arma no sofá, em cima do sofá, e saí atrás dela. Então, muitas vezes hoje, quando eu olho pra ela, eu falo pra ela que eu amo todo o tempo, né? Porque é a minha primeira filha, a mais velha. E eu tenho muito carinho por ela hoje, como todas as outras também. Depois desse dia, eu confesso que eu fiquei num momento com muita raiva, com muito ódio do meu pai. E pela aquela situação em si, que eu nunca imaginei que ele fosse fazer comigo e com
com a família toda. Esses dias atrás que eu estava falando, né, que nós iremos gravar para testemunho da nossa vida, né? Eu pedi perdão dentro do carro para ela. Falei, filha, me desculpa. Ela falou, pai, não era você. Não era você. Era um mal que tinha dentro de você. Hoje você não é assim mais. E aí eu tive depressão, síndrome do pânico. A psiquiatra só aumentava a dose da medicação, cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Eu lembro que teve uma época que ela aumentou tanto a dose da medicação que eu só ficava deitada. Já não estava conseguindo mais trabalhar, já ficava só deitada no quarto, não tinha mais força para nada. Quando eu tomei conhecimento dos fatos, dessa briga generalizada com a esposa, que ele veio apontar arma, agredir filhas, por ter princípios em casa, na família, ter um casamento constituído, eu orientei ele que ele tinha que ter essa mudança, mudar, ele não podia estar tomando essa direção, que é um caminho sem volta, por ser a função dele exercer arma de fogo, poderia ter um caso pior, ao ponto de agredir uma esposa, matar a esposa, matar um filho. Um dia que eu estava muito, muito ruim, deitada na cama, não tinha força para mais nada. Aí ele falou, levanta, vamos dar uma volta. Eu pensei que ele fosse me levar a dar uma volta na praia, alguma coisa assim. Foi quando ele me levou na palestra. Você saiu de casa achando que vinha fazer um passeio aqui na praia. Isso. De repente você se viu em outro lugar. Aonde foi? Foi numa palestra. Foi em uma palestra. E eu fiquei admirada por ele me levar até ali. E você foi com uma esperança de que as coisas fossem mudar? Nós não tínhamos mais saída, né? De tudo que acontecia, então nós recebemos esse convite e nós fomos lá para ver. E vocês ouviram coisas naquele dia que mexeu com vocês? Como você se sentiu quando você entrou lá pela primeira vez? A primeira vez que eu entrei lá, eu passei mal, né? Eu passei mal e eles me ajudaram, eles oraram em mim e ali eu me senti leve, né? E ali eu percebi que ali era o primeiro dia da mudança da minha vida, porque ali ia ter solução para os meus problemas. Nossos problemas. Nossos problemas. Você também sentiu mal ou você viu não, ela? Não, na verdade não. Mas foi mais ela, né? Mas nós saímos de lá diferente, mudados, né? Transformados. Alguma coisa aconteceu no interior de cada um de nós, né? E a gente começou a ver a mudança. Né? Hoje eu perdoei meu pai, né? Ele me pediu perdão e, assim, eu creio que pai nenhum quer fazer mal a um filho, né? Ele sempre teve amor por mim, pelas minhas irmãs e eu creio que pela minha mãe também, né? Só que no momento, no calor da emoção, ele se deixava levar pelo aquele sentimento dele, que não era bom. Eu posso dizer que eu perdoei o meu pai e que hoje eu não guardo mágoa, eu não tenho nenhum ressentimento com aquelas situações que nós passamos e ele continua sendo um excelente pai. Eu, depois das palestras, nunca mais presenciei nenhuma discussão, nenhuma briga, nem ofensas. Depois que os meus pais começaram a frequentar as palestras, as mudanças foram radicais. Eles já não brigam mais, eles têm diálogo entre eles, conversam bastante. Hoje, realmente, eles são um exemplo de casal para mim e para as minhas irmãs. Essa história tinha tudo para acabar numa tragédia. Dessas que você vê aí na televisão, que não tem o menor sentido. Um pai, um marido que resolve pôr um fim na família e depois acaba com a própria vida. Como explicar isso? Por vias convencionais ninguém explica, né? Mas se a gente observar bem a história do Sérgio e da Patrícia, a agressividade dele, a falta de controle, o desespero, eles foram contagiando o casal, os dois, não só o Sérgio, mas também a Patrícia, até que chegaram num ponto crítico. E se não fosse por este convite que ele recebeu, a coisa realmente teria acabado em tragédia. E é isso que queremos que você, aluno da Escola do Amor, entenda. Se você sabe o que você tem que fazer e você não consegue, você é aquela pessoa que fala assim, eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu ajo assim. Provavelmente você está contaminado por alguma coisa ruim. Enquanto você não tirar isso de você, a previsão é que tudo vai piorar com o tempo. Como a filha do Sérgio bem disse, né? Pai, não era você. E realmente eu tenho certeza que você não é esse marido agressivo que você tem sido. Você não é assim, você não quer ser assim.
Você não gosta de ser assim, mas você acaba sendo. Você não é essa mulher com depressão, com tristeza ou desacreditada no amor. Você não é essa pessoa, você não era, não é? Você, quando pensava no seu futuro, especialmente a vida amorosa, você pensava outra coisa para você. Mas, de repente, você se vê que você se tornou essa pessoa que você não gosta e não quer ser. Então, você tem que parar agora e prestar atenção no que nós estamos falando aqui, como mudar isso. Vamos falar aqui sobre 5 formas muito comuns de como essa contaminação entra na vida de uma pessoa. A primeira é a raiva. Vamos falar dessa primeira aqui. A raiva, ela entra porque a pessoa vê, como no caso do Sérgio, ela vê o comportamento dentro de casa ou até mesmo em outros ambientes, como na escola, ela vê o comportamento de agressividade no seu ambiente, ao seu redor, e ela passa a desenvolver esse comportamento. E aí você tem uma raiva contida desde a infância. Você pensa só, a pessoa está com a raiva ali, que ela viu aquela coisa, aquilo que aconteceu com os pais e tal. Ela guarda aquela raiva. Aquela raiva vai sair de alguma forma. A pessoa aprende a expressar a raiva toda vez que ela quer resolver um problema. E ela vai estar ali alimentando o comportamento dela. Quer dizer, é uma raiva que fica alimentando o comportamento dela. É a forma de ela se expressar. Ao invés, por exemplo, de sentar e conversar com o marido, com a esposa, ele vai e quebra, dá um murro, dá um soco, grita, porque ele não sabe fazer isso a não ser através da raiva e da agressividade. Essa é a primeira parte. A segunda forma de entrada é uma mágoa e um rancor. E isso pode acontecer também por traumas, por abusos que a pessoa sofreu. Você tem um rancor dentro de você, uma mágoa, o que acontece? Você sempre lembra daquilo. Aquilo ali aquela lembrança fica sempre voltando. E aí, claro, com a lembrança vem a tristeza, né? Então a mágoa faz a pessoa ser uma pessoa triste, a pessoa que fica sempre achando que vai acontecer aquilo de novo. Então você imagina, Renato, uma pessoa casar assim, com uma mágoa. Ela tem mágoa do pai, por exemplo. Ela casa com mágoa do pai. Ela pensa que só o pai, é só o pai. Só que aquela mágoa vai fazê-la ter certos comportamentos com o marido. Ela vai achar que o marido vai fazer o que o pai fez. Exato. Né? Então, a mágoa é uma contaminação. Aí tem a rebeldia, a terceira forma de entrada da contaminação, que é a revolta. A pessoa, às vezes, por uma forma de se revoltar contra o que ela sofreu na vida, ela se rebela. E manifesta isso através da linguagem, a forma que ela fala com as pessoas, forma agressiva, a forma que ela se veste, os comportamentos que ela toma. Ela passa a ser, às vezes, uma pessoa que adota certos vícios, porque naquele vício ela sente uma certa liberdade, ou é a forma de ela comunicar para as pessoas próximas que ela faz o que ela quer, e não importa o que os outros vão pensar. Então essa rebeldia também vem através de uma contaminação e vai contaminando outros também. E eu pensando, Renato, às vezes as pessoas até aplaudem pessoas assim, que são rebeldes, né? Achando, uau, que lindo, olha só, ela faz o que ela quer. Ela é livre para fazer o que ela quiser com o corpo dela e não sabe que aquilo ali é uma contaminação. Por trás está uma dor que ela está expressando através da rebeldia. Quarta forma de contaminação, desprezo. Isso é muito doloroso. Uma das piores dores que o ser humano pode sofrer é a dor do desprezo. A pessoa muitas vezes já sofre isso já de berço, porque ela não foi desejada, não foi amada desde criança. É um sentimento de rejeição, né? Então, se você foi rejeitado algum dia, né, quando criança ou adolescente, e aí isso acontece de novo, então vem a memória, olha só, eu sou rejeitável. Então vem também o sentimento de inferioridade, você se sente inútil. Aí o que acontece com muitas pessoas que têm esse problema, essa contaminação? Elas aceitam qualquer relacionamento, mesmo relacionamento abusivo. Porque ela pensa assim, pelo menos essa pessoa aqui me ama. Ela não está me rejeitando, porque todo mundo me rejeitou. Quer dizer, é uma contaminação que faz você entrar em relacionamentos ruins. E esses relacionamentos vão só meio que soprar um pouquinho naquela carência que você tem. E o quinto e último sinal é a descrença. Como assim a descrença? O que acontece quando uma pessoa sofre muito? Ela vai perdendo as esperanças.
Quando ela passa por muito sofrimento, muita decepção, muita dor na vida, ela vai se tornando desesperançosa e também medrosa de tentar de novo. Então esse medo de que ela, se entrar num relacionamento, ela vai sofrer, faz que ela não entre num relacionamento. O medo, por exemplo, que a Patrícia mostrava, que se ela brigasse com ele ia explodir, faz com que a pessoa se anule na relação. Então ela passa a deixar que o medo dite as suas decisões, o seu comportamento. Então, são 5 formas que você tem que vigiar como isso pode ter entrado na sua vida e como fechar essas portas. E, Renato, as pessoas às vezes lidam com isso como coisas normais, né? Porque é tão comum, né? Essa contaminação é tão comum que você pensa, claro que eu vou ser medrosa, claro que eu vou sentir rejeição, claro que eu vou ter mágoa, claro. Só que você não sabe que isso faz mal para você. E nós estamos falando aqui para você que o Sérgio e a Patrícia, eles se curaram dessa contaminação. Hoje eles não têm mais. Eles passaram por tudo isso, né? Eles passaram por abusos, agressividade, tudo isso, raiva, tudo isso, mágoa. Mas hoje eles não têm mais. Quer dizer, é possível você não ser contaminado. E estão bem por 7 anos, os filhos felizes, eles veem no pai uma outra pessoa. E tudo começou com um convite. Um amigo do Sérgio convidou. E eu quero ser esse amigo para você agora. Eu quero convidar você para vir conhecer as palestras da Escola do Amor presenciais, as palestras, as aulas presenciais, ao vivo. Você pode, às quintas-feiras, escolher o melhor horário, 10 da manhã, ou à tarde, 3 da tarde, ou às 8 horas da noite. Você pode vir participar da aula da Escola do Amor presencialmente, às quintas-feiras, aqui no Templo de Salomão. Tem creche para os seus filhos, estacionamento no local, você não paga nada, é tudo gratuito e pode ser, eu tenho certeza, será o primeiro passo para essa descontaminação, esse detox da sua vida, de tudo de ruim que você acumulou durante os anos, para você se tornar uma nova pessoa e descobrir que você também pode ser feliz no amor, não importa o passado que está por trás de você. Infelizmente, por hoje, o nosso tempo acabou. Mas olha o que estamos preparando para você na aula da semana que vem. Como lidar com a solidão dentro do próprio relacionamento. Esse e outros assuntos que irão ajudá-lo a ser feliz no amor. Não perca. Tchau, tchau. Já imaginou um lugar que te mostrasse que aquela pessoa que foi embora não merecia tantas lágrimas? Que te mostrasse que se você tivesse tido um pouco mais de paciência, não teria se entregado por conveniência e se magoado tanto? Que te fizesse entender melhor sobre o amor verdadeiro e a sabedoria em poder vivê-lo? Que te permitisse compreender que inteligência tem a ver com felicidade e relacionamento de sucesso? E que o amor merece também uma preparação? Esse lugar tem nome: Terapia do Amor, onde os solteiros aprendem como escolher e desenvolver um bom relacionamento e como podem se tornar excelentes companheiros. Eu era uma mulher muito ciumenta, nervosa, briguenta, mandona. E por esse motivo eu não dava certo com ninguém, né? Hoje a gente brinca o dia inteiro, hoje é só alegria na nossa vida. Eu achava que eu não tinha mais solução pra mim. Inclusive eu falava que eu não ia mais casar, que eu ia ficar solteira pro resto da vida. Hoje a gente tá casado, tá bem, tem paz na nossa casa, na nossa família. Eu cheguei em casa e eu encontrei ele na cama com outra mulher. O meu casamento acabou minha vida, eu me cortei, eu tentei me matar. Hoje eu consigo viver, consigo sorrir, sinto felicidade. E os casados entendem como resolver as divergências e alcançar a plenitude na relação. O ensinamento que a terapia do amor traz me fez ser uma pessoa diferente, né? Ele era ignorante, eu também. Eu era a rainha da coice, né? Como se diz também, não ficava atrás. O nosso casamento hoje
sabe? É outra coisa, é como se a gente fosse outras pessoas diferentes. A terapia, ela se preocupa em primeiro lugar cuidar, né? Ensinar a gente a se conhecer interiormente, cuidar da gente, cuidar do nosso interior. Eu morria de ciúmes dela, já joguei carro em cima de pessoas por causa dela, porque homens na rua olhavam para ela e mudei totalmente. Não tenho ciúmes dela. Hoje tem confiança. Tenho confiança, hoje é total confiança. Se funciona? Já foram mais de 71 mil pessoas que se casaram na terapia do amor de norte a sul do Brasil. E quase 100 mil ao redor do mundo todo, em mais de 50 países, nos 5 continentes. Dentre tantas coisas especiais, o Templo de Salomão abriga também o segredo da sua felicidade amorosa. O único lugar capaz de tratar as dificuldades do seu relacionamento está à sua espera. Não deixe essa oportunidade passar. Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. Quer saber mais? Acesse terapiadoamor.tv. A palestra e o estacionamento são gratuitos e para todos. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Este é o endereço do Templo de Salomão. A maior casa de oração do Brasil fica numa região muito conhecida em São Paulo pelo comércio popular. Quem vem de carro tem acesso fácil e não paga nada para estacionar com segurança e comodidade. O templo é rodeado por estacionamentos, sendo 3 garagens internas e 4 externas. Acompanhe agora onde elas estão. A primeira entrada fica localizada na Rua João Boemer, número 180. A segunda está bem ao lado, nesta mesma rua, no número 242. Esse prédio é conhecido como Edifício Garagem. Veja só como é simples encontrá-lo. O Edifício Garagem tem ainda outras 2 entradas. A segunda está localizada na Rua Bering. Siga a rota. A terceira está situada na Rua Júlio César da Silva, em frente ao número 84. Agora, caso esses estacionamentos estejam lotados, há ainda vagas externas, também gratuitas. Você pode parar seu carro neste estacionamento na Rua João Boemer, em frente ao Edifício Garagem, número 225. Ou na Rua Cachoeira, número 670. Além das vagas para carros, neste local há também 50 vagas destinadas aos ônibus que chegam de todo o Brasil. Quem vem de metrô também tem fácil acesso. Próxima estação, Bresser Moca. Da estação Bresser, é possível ver o Templo de Salomão. De lá para cá, a caminhada é bem curta, são apenas 10 minutos. E quem vem de ônibus pode descer em frente ao Templo de Salomão. Seja de carro, ônibus ou metrô, a comodidade para chegar ao templo é garantida. O endereço eu repito para você agora. Anote aí, Avenida Celso Garcia, número 605 Brás. Venha conhecer.